Boa noite, graças e paz. Amém? Vamos orar, vamos orar? Vamos orar, gente? Se coloca de pé aí, quem pode, quem não pode, fica sentado, não tem problema. É um prazer estar aqui na casa do Juca e da Carla. Muito obrigado por abrir a casa de vocês, para que nós possamos estar aqui trazendo a palavra de Deus e um refrigério para nossas vidas, né? Porque há muito tempo que a gente não se reúne, né? Assim como célula, entendeu? E para orar, para buscar, para Deus nos renovar, para Deus nos fortalecer e para Deus nos dar sabedoria para continuar a nossa missão, porque aqui é a nossa missão. E missão sozinho ninguém faz, tem que fazer em unidade, né, Wilson? O moleque doido chegou, o Wilson caiu, glória a Deus, cara. Oremos? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado por cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, que a cada dia que passa venha nos fortalecer, venha nos renovar, Espírito Santo. Porque digno de honra e de glórias é o Senhor, meu Pai. Amamos o Senhor, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, Pai. Deus, nos ajude nas nossas falhas, Pai. Nos ajude nos nossos erros, Pai. Somos seres humanos, Deus. Precisamos e dependemos do Senhor, meu Deus. Pai, apresentamos aquela nação que está em guerra, Pai. Aquelas nações, Pai. Apresentamos as pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. Sabemos que é o começo da sua profecia, Pai. É as profecias se cumprindo, Pai. Mas a igreja ainda está na terra para clamar. A igreja ainda está na terra, Papai, para chorar, para pedir a sua misericórdia sobre a nossa vida e a vida daquele povo, Deus. Pai, dê sabedoria, Pai, para as nossas autoridades, para as autoridades de todo o Brasil, Pai, que elas tomam, Papai, as decisões certas, Deus. Ô Espírito Santo, cuida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Pai. Cuida, Papai, dos nossos familiares, Deus. Muito obrigado, Papai, por a gente estarmos vivos, respirando, falando, Pai. Cada pessoa aqui é importante para nós, Pai. Cada pessoa aqui, Papai, faz parte da nossa família, Pai, porque nós vamos morar no céu junto, Pai. Deus, aquebranta nossos corações, Papai. Fala conosco nessa noite nos louvores que vai ser entoados para o Senhor, meu Pai. Nos ajuda, Pai, a te buscar a cada dia que passa mais e mais e mais, Pai. Troca nossa armadura, nos cobre com teu sangue. Eu te peço tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, amém. Bate palma para Jesus. Toma seu assento, fica à vontade. Aqui nós temos, agora a Leila, a Gilda já começa a botar fogo aí. Botar fogo no capeta aí. Isso aqui é o microfone que tá sem... Oi, tá chique o negócio aqui, hein? Tá. Graças a Deus primeiro de novo, né, pra vocês. Então vamos lá. Amém. Eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo lá em Joinville. Deus faz umas coisas com a gente meio doido, né? Aí eu tava em Joinville, na casa do meu tio, voltando pra casa, e aí meu tio, vamos ali ver um rapaz ali. Eu, vamos. Aí fui uma primeira vez, ele não, tudo fechado a casa dele, fui uma segunda. Aí na terceira vez a gente conseguiu falar com o rapaz. Ele tava em depressão muito profunda, a depressão dele. Ele era um rapaz do tamanho do Juca assim, um fortão assim e tal. Ele tava com... parecia um palito. Ele abriu a casa. O que aconteceu com ele? Ele estava passeando com a esposa de moto e ele bateu num carro andando e a esposa morreu em outubro. A esposa chegou a falecer. E nisso começou uma culpa, um sentimento de culpa na vida dele. Era muito culpa nele. Ele se via lá chorando. Aí a gente começou a fazer, porque ele tem várias motos, né? Aí ele falando que mandou a moto consertar dele de novo, ia pegar a moto dela estava parada. Aí nisso ele falando comigo, contando a história dele, a gente falando de carro, de moto e tal. Aí Jesus fala que eu não abandonei ele. E eu tô ali conversando e tal. Aí eu parei e falei, ó, eu tenho que te falar porque, igual eu te falei, a gente é do grupo do Águia. E se eu não sair daqui sem orar pra você, não é a mesma coisa. Eu não vou
estar fazendo meu papel. E aí conversei com ele, orei, a hora quando eu abracei ele começou a chorar e chorar e chorar. Aí Deus mandou falar um trem pra ele lá. Aí que ele chorava, grudava em mim assim, que ele Deus, né? Uma coisa que ele Deus estava falando, que Deus, ele pediu, falava, Deus, você deve ter falado uma coisa para Deus, Deus falou isso. Ele chorava. E aí você vê esse mundo louco que a gente está vivendo, Deus, a gente leva a gente lá para um outro lugar e prepara para você. Eu nem estava esperando ir lá ver aquela pessoa. Aí falando com ele sobre a depressão, né? Hoje a gente tem que, muitas vezes, tem muitos homens aí com depressão, tem muitas pessoas com depressão, e às vezes Deus coloca a gente para falar, orar para ele, para não orar, a gente às vezes não nem ora. Isso que a gente tem que, Deus me falou comigo, ó, você tem que orar, falar. Quando tá lá, mete a mão nele, eu senti o orar. Às vezes a gente fica meio recatado, com medo de, vou falar em uma coisa e achar ruim, né? E Deus tratou comigo naquela hora e cuidou daquela alma lá que eles precisavam daquele abraço, daquele amor, aquela oração que estava passando naquele momento, aquela luta, né? Então, foi um testemunho que Deus agiu na vida da gente lá, de férias, e tratar de Deus na nossa vida do monte, né? Amém. Em 2010, a gente fez uma oração na casa da minha mãe. E nós morávamos em Marília e a minha mãe, ela não mora em Marília. Ela mora mais ali na região de Birigui, Araçatuba. Ela mora em Penápolis. Então, em 2010 a gente foi na casa da minha mãe e tinha um missionário lá. E naquele culto, ele falou que eu e o Juca íamos servir a Deus. Quando você não sabe, não entende, você até, né, dá uma risadinha, fala, você tá doido, tá? Essas coisas assim. E ele falou que seria muito difícil, que não seria fácil servir a Deus, né? E que a gente ia ajudar muitas pessoas. Então, o que eu e o Juca fizemos pelo Eric, e eu acredito que a gente ainda vai fazer mais ainda por ele, é só a resposta daquilo que eu sempre pedi para Deus, né? E tantas outras coisas que eu peço para Deus. Só que no dia que a gente internou o Eric... Tem que prestar atenção, não adianta cuidar do dinheiro, cuidar da faculdade, cuidar... E não tá cuidando da vida espiritual dos filhos. E aí saber, assim, aquela chamada santa. E então, assim, realmente a gente precisa mesmo. Precisa cuidar dos nossos filhos. Precisa orar, precisa levantar de madrugada, precisa pagar o preço, porque o inimigo é sujo. Mas nós temos o Senhor, nosso refúgio, a nossa fortaleza. A salvação, de quem terei temor? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários puros, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. De dar todo o apoio, suporte, mas Deus tem dado uma palavra para nós nessa noite, porque eu falei, Senhor, eu sei que o retorno da célula há um propósito, e o propósito maior de Deus nessa noite é que Ele cumpra em nós o chamado. Cada um de nós aqui fomos chamados. Você, dentro das suas limitações, dentro da sua essência, né? Eu sei qual o chamado que Deus me chamou. Deus me chamou para cuidar de gente, né? E eu preciso cuidar de gente. Então, que você se sinta encorajado no nosso primeiro dia de célula a cuidar das pessoas que Deus vai colocar na mão. Porque esse ano o Senhor falou para mim que Ele ia fazer algo novo na nossa igreja e que orando pelo Zaga vai ser um tempo que Deus vai dar muitas oportunidades e que a gente possa se abraçar. Mas diante de tudo isso, irmãos, a sua vida está em Deus. E quando o Júnior passou muito mal durante umas noites aí, né, e o inimigo fala assim, sempre tá falando, né, se prepara, né, como que você vai fazer? Você vai ficar viúva e não sei o quê. Mas eu sei quem eu tenho crido, e eu sei os tipos de vozes, e
E eu sei de onde elas vêm e de onde elas vão, né? E Deus tem falado que ia dar vida, né? Vida em abundância para ele. E eu creio nesse propósito, para que o propósito de Deus maior, né, se cumpra na vida dele. Então, eu quero te encorajar nessa noite a confiar mais no Senhor, se esconder nele e saber que ele tem todo o poder sobre os seus mundos. A gente tem que se preparar, tem que estar em situação aí. Ela é a mesma situação. E ela chegou e falou comigo, ó, você não vai ministrar a parei com isso. E fui ministrar. Falei, não, eu te avisei para você. Essa situação agora, porque é uma coisa assim. Muito bonito quando vocês oram antes de comer. E eu queria ter, eu não sei, né Tony? A esposa dele, eu falei, tio, mas é muito simples. O senhor vai colocar aqui, ó, nós vamos orar, agradecer. Né? Não é pela religião. Então, isso ficou gravado e as crianças viram, a Vitória, o Miguel, porque por onde a gente passa, se der liberdade, a gente ora antes da refeição, né? E então é só testificando o seguinte, que onde a gente passa, a gente deixa uma marca. Pra você ver, nós viemos embora da outra vez e ficou essa marca lá. Né? Então, eu senti de testificar isso, não sei porquê, mas... Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, é o teu saber, Senhor. O saber, oh, riquezas tem o teu tesouro para nós, Pai. São insondáveis os teus juízos. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
Glória a Deus. Toma seu assento, fique à vontade. Amém. Deus, ele nos surpreende. Se você tiver bem assim, ligado no que Deus tem para falar, no que Deus tem para dizer para nós. Só nos louvores ele já falou bastante. Só nos testemunhos já falou bastante. Tá me entendendo? É o que nos fortalece, é que faz a gente ver além do monte, enxergar além do monte, que nós temos um Deus que pode todas as coisas e pode nos dar sabedoria para vencer todas as lutas. O pastor Júnior tá com a palavra. Passa o microfone. Prega esse negócio. Ele não agrada um ou a outro, ele agrada todos. E o Senhor nos concedeu um casal de gêmeos, um homem e uma mulher. O moleque fisionomicamente parece comigo, mas é a personalidade da mãe. A menina parece com a mãe, mas é a personalidade do pai. Para não ter dúvida de que Ele é Deus. Ele os formou. E eu sei do chamado que Deus tem para a vida deles. Meus filhos nasceram, vieram nas minhas mãos pela médica. Eu os coloquei naquela balancinha lá. Quando trouxe o outro, 2 minutos, 3 minutos depois, colocou o Davi. Eu falei, aqui Senhor. Diante do Senhor consagro meus filhos a Ti. Eles, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, farão e cumprirão o Teu propósito. E por que eu digo isso? Se eu, como pai, homem, coração enganoso, que às vezes a gente faz coisas que nem mesmo a gente se conhece, temos essa atitude, vocês imaginem quando nós nascemos. Não estou falando de regressão não, mas já imaginou quando você nasceu? Como é que Deus olhou para você e falou assim, Simone, é assim que eu te fiz. A tua consciência virá na plenitude quando alcançar os céus. E eu te mostrarei desde do início da tua formação até o último dia sobre esta terra. O teu propósito se cumprirá, porque eu sou teu Deus. Eu vou andar com você, eu vou te ensinar, eu vou ser paciente e muitas vezes te exortar, mas por amor, você herdará os céus, a vida eterna. Tem coisa melhor do que você sempre estar junto do seu, vou colocar assim, do seu pai. Você cresce, você é menino, você é jovem, adolescente, vira homem e você está perto do pai. Deus nos quer dessa forma. Deus tem tratado de nós dessa forma, da sua maneira individual, porque a personalidade de cada um é de cada um, e o nosso Deus, Ele não impõe, Ele não agride o seu entendimento, mas Ele te mostra, te revela a sua vontade ou o seu propósito. Por isso que a palavra fala assim, que, ó Israel, eu te ajudo. Olha, quando estiverem com dificuldades, eu estou com você. Eu sei quem você é.